correto dar o dízimo na igreja? Você já contribuiu com alguma oferta? Há muita controvérsia sobre essa questão do dinheiro nas igrejas. Hoje nós vamos abordar esse assunto. Olá, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo. Hoje nós estamos aqui para tratarmos de um assunto que é um tanto quanto polêmico, que é a questão dos dízimos nas igrejas. Em primeiro lugar, eu gostaria de trazer aqui algumas informações sobre o que a Bíblia fala sobre dinheiro. Você sabia que a Bíblia fala muito sobre dinheiro, inclusive no Novo Testamento? Jesus frequentemente nos seus discursos, nas suas parábolas, falava de dinheiro. Inclusive, a Bíblia se refere mais a dinheiro do que a oração e a fé. Você sabia também disso? A Bíblia fala mais sobre dinheiro do que sobre oração e fé. Jesus nos evangelhos, ele fala sobre dinheiro ou os seus relativos, ele fala 90 vezes sobre isso nos evangelhos. E dos 107 versículos do Sermão do Monte, ali em Mateus capítulos 5, 6 e 7, tem 107 versículos. Desses 107 versículos, 22 se referem a dinheiro. E mais um detalhe interessante sobre isso nas Escrituras. Das 49 parábolas de Jesus, 24 mencionam dinheiro. Então, eu sei que é controverso nós tratarmos disso, mas a Bíblia fala sobre isso. Então é importante nós termos uma posição clara sobre isso, à luz das Escrituras, é claro. Então vamos lá. Em primeiro lugar, vamos definir o que é o dízimo. Né? O que é o dízimo? O dízimo é um mandamento do Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento havia esse mandamento de que o povo deveria dar 10% de tudo aquilo que ele angariava, recebia, produzia, deveria dar isso ao Senhor, deveria dar a Deus. Então vamos supor, se ele tinha 10 ovelhas, uma ele tinha que dar para o Senhor. Algumas pessoas dizem que o dízimo é algo que está relacionado com o Antigo Testamento e não com o Novo Testamento. Na verdade, não existe nenhuma recomendação sobre o dízimo no Novo Testamento, mas também nenhum mandamento que invalide o dízimo. Pelo contrário, existe uma palavra do Senhor Jesus que parece que valida o dízimo. Veja só, vamos ler esse texto. Mateus capítulo 23, versículo 23 diz assim: Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Jesus aqui está cobrando os religiosos da sua época que eram fiéis no dízimo da hortelã, do endro, do cominho, de tudo aquilo que eles produziam. Eles eram fiéis no dízimo, mas não exerciam misericórdia nos relacionamentos com as pessoas e nem fé no relacionamento com Deus. Então ele diz aqui, vocês deveriam fazer essas coisas, o quê? Dar o dízimo, sem omitir aquelas, o quê? A misericórdia e a fé. Então Jesus aqui, ele não invalida o dízimo. Aliás, para que a gente possa compreender essa questão do dízimo no Novo Testamento, nós temos que entender que o Novo Testamento amplia os conceitos do Antigo Testamento. Você quer ver um exemplo? Olha só, o adultério. Nós temos no Antigo Testamento que o adultério é pecado. Mas quando nós chegamos em Mateus capítulo 5, Jesus fala ali e ele diz que, na verdade, quem olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então, Jesus aprofunda a lei aqui. O adultério, ele agora é feito um exame interno, interior do indivíduo, da sua motivação. Você quer ver também assassinato? Matar alguém, era proibido, segundo a lei do Antigo Testamento. Agora, Jesus diz aquele que se irar contra o seu irmão, já pode estar sujeito a julgamento. Então nós precisamos entender que o Novo Testamento ele aprofunda os conceitos do Antigo Testamento. O dia do Senhor, por exemplo. Há um dia específico do Senhor no Antigo Testamento. No Novo Testamento nós percebemos que todos os dias são do Senhor.
E a mesma coisa se refere ao dízimo. No Antigo Testamento, as pessoas tinham que dar 10% ao Senhor. No Novo Testamento, nós aprendemos que toda a nossa vida pertence ao Senhor. Tudo que nós temos pertence ao Senhor. Se você entregou sua vida a Cristo, você pertence ao Senhor. E tudo que você tem pertence ao Senhor. Então, os conceitos foram aprofundados. E o Novo Testamento, ele zela pela prioridade da generosidade. O Novo Testamento fala muito sobre isso, sobre a questão da generosidade. E essa generosidade é manifestada através das ofertas. Não são chamados de dízimos, mas são chamados de oferta. Especialmente em 2 Coríntios, capítulos 8 e 9, o apóstolo Paulo gastou esses dois trechos da palavra de Deus para explicar à igreja a importância de contribuir com ofertas. E ele fala disso porque havia um povo em Jerusalém que estava passando por necessidade e eles queriam levantar uma oferta para sanar as necessidades dessas pessoas. Então nós vemos que no Novo Testamento os crentes eles dão muito mais do que o dízimo. Se você observar, por exemplo, lá em Atos capítulo 4, versículo 34 em diante, diz que os crentes ninguém tinha necessidade, porque as pessoas vendiam seus bens, suas propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos para sanar as necessidades de todas as pessoas, né? Então, a contribuição financeira no contexto da igreja sempre existiu no Antigo Testamento, na época do povo de Israel, e sempre existiu no Novo Testamento, na época da igreja. Agora, veja bem, nós temos que ter dois tipos de cuidados aqui no que diz respeito à questão da contribuição, seja dízimo, seja oferta, né? Porque o que nós temos aqui em relação ao Antigo Testamento, e aqui é bom destacarmos isso também, o dízimo, ele é um padrão para nós. Ele traz aqui um princípio, né? Um princípio de que tudo que nós temos pertence ao Senhor e como uma referência do mínimo que nós podemos dar para Deus. Tem pessoas que acham que o dízimo é do Antigo Testamento, que no Novo Testamento tem que ser só oferta. Então, ótimo, que seja só oferta. Mas o mínimo que você deve dar para o Senhor, segundo o Antigo Testamento, é 10% de tudo aquilo que você ganha. Por quê? Porque a obra de Deus precisa ser expandida. A obra missionária precisa ser desenvolvida. Pessoas são alcançadas através dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Então, quando nós contribuímos dentro do corpo de Cristo, da igreja, nós estamos contribuindo para a expansão do reino de Deus. Deus poderia expandir o seu reino sem os nossos recursos? Claro que poderia, mas Ele quer usar você. Agora, voltando àquilo que eu ia dizer, os dois tipos de cuidado que nós temos que ter. Nós temos que ter o cuidado com a exploração, tá? Então infelizmente, existe muita exploração nesse sentido dentro do contexto das igrejas, onde certos líderes religiosos exploram os fiéis, e essa exploração muitas vezes está fundamentada na ganância e na cobiça do próprio fiel. Por que que isso acontece? Porque a palavra de Deus nos diz que aquele que semeia muito vai colher muito, aquele que semeia pouco vai colher pouco. E lá em Malaquias 3,10 também nos diz que o Senhor vai abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medida sobre nós quando nós somos fiéis nas contribuições. Então muitas pessoas dão o seu dízimo, dão a sua oferta, dão tudo aquilo que tem muitas vezes, já houve casos assim, né, em contextos de determinadas igrejas, dão tudo que tem e acabam se prejudicando por causa da ganância. Eles dão porque querem receber de volta. Então nós temos que ter muito cuidado com a exploração, que é fruto sim da nossa própria ganância, da nossa própria cobiça. E um outro cuidado que nós temos que ter é o cuidado com a avareza. A avareza que é uma forma de idolatria, diz o apóstolo Paulo lá em Colossenses capítulo 3, versículo 15. Então é muito importante nós não deixarmos que a avareza tome conta do nosso coração. A avareza é um problema. Nós muitas vezes estamos apegados ao nosso dinheiro, porque esse dinheiro acaba sendo o nosso ídolo. O Senhor Jesus disse que nós não podemos servir a dois senhores. Ou nós servimos a Deus, ou servimos ao dinheiro, às riquezas. E muitos crentes, muitas vezes, servem às riquezas. Até mesmo dentro do contexto da igreja, e até mesmo dando o seu dízimo, a sua oferta, querendo receber o dobro, multiplicação disso. Nós devemos dar a nossa contribuição como um ato de amor. Deve ser uma entrega voluntária da nossa parte por amor a Deus e a sua obra. E isso deve ser feito com alegria, diz o apóstolo Paulo.
E nós devemos dar essa parte de tudo aquilo que Deus nos tem dado como expressão da nossa gratidão a Ele. Se Deus vai nos dar em dobro, ou vai nos dar uma parte disso de volta, isso não compete a nós, não compete a mim, a você, compete a Deus. O importante é nós estarmos com o nosso coração devotado, consagrado ao Senhor, não nos deixando levar pela avareza e não nos deixando levar pela exploração. Tenha esses dois cuidados na sua vida e na sua contribuição. Participe na contribuição da obra no contexto da igreja local, porque esta é a vontade de Deus. Deus quer te usar nessa área. É correto dar o dízimo na igreja? Sim, é correto. Mas procure uma igreja que você saiba que é uma igreja séria, que teme ao Senhor, que prega a palavra de Deus, e ali participe com seus dízimos ou com as suas ofertas, como você queira chamar a sua contribuição no contexto da igreja local. Porque isso faz parte, está na palavra de Deus, isso faz parte do povo de Deus. Não por obrigação, mas com alegria, por amor, como uma expressão da nossa gratidão ao Senhor. Amém, meu irmão? Espero que isso tenha trazido esclarecimentos para você a respeito dessa área. Se você tem alguma pergunta sobre essa questão financeira, por favor, escreva aí nos comentários e eu vou responder então nos próximos vídeos. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative as notificações. É uma alegria estarmos aqui e compartilharmos a palavra de Deus aqui com você. Muito obrigado por você ter ficado até aqui conosco. Fique bem, fique em paz, fique com Deus.